quem sabe hebraico é Yod, Re, Vav, Re. Eu sei hebraico. Mas você fala errado. Shit bara Elohim. No Eu início posso falar the criou- power The power of the king of the power of the... Judeus não sabem hebraico. Sabem sim. A maioria dos judeus da sua sinagoga sabem menos hebraico que eu. Mas você não pode me explicar o velho. Por que eu não posso explicar o Porque velho? eu tô no original. Eu também. O que ele está dizendo é o seguinte, como que o cristão defende a ideia de que a escritura continua depois de Malaquias, por exemplo? Ele perguntou o tema do podcast. Exatamente. Então, dentro do podcast, vai começar agora. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa assumir é que nós não sabemos tudo sobre Deus. E tudo que a gente sabe sobre Deus é revelação. Ou seja, é o que está revelado nas escrituras. Deuteronômio 29 diz exatamente isso. Então, tudo que podemos saber sobre Deus é a partir do que Ele revelou. A gente só sabe sobre Deus o que Ele disse. A gente não sabe mais nada. E a gente também sabe que Ele não disse tudo sobre Ele. Ele disse o que a gente precisa saber. E a gente vai, na eternidade, passar a eternidade conhecendo Deus. Porque o Deus verdadeiro é insondável. Ou seja, se você sabe tudo sobre Deus, então é um Deus falso. O Deus não revelado. Porque o Deus verdadeiro é insondável. Agora, esse Deus que é insondável, ele vai se revelando nas Escrituras. Por exemplo, há um padrão de plural. Os abírios não vão gostar disso, mas há um padrão de plural quando se trata de Deus na Bíblia. A partir da primeira vez que Deus é mencionado, ele é mencionado por um nome genérico, que é isso. Vocês falam Elohim, mas o termo é Elohim, né, na verdade. É que no lugar do K é o H, né, que vocês não vão pronunciar Elohim. Mas... Gênesis 1, 26, 27 diz, façamos... É isso. Há um padrão de plural na Bíblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Façamos o homem à nossa imagem, desçamos e confundamos a língua do povo e tal. Há um padrão na Bíblia. Ou seja, Deus vai se revelando nas Escrituras. Lá em Jeremias 31, eu fiz a pergunta, e aí o texto diz assim, que haveria uma Berit Hadashah, veja, não é uma nova interpretação, não. É uma nova aliança, é um novo acordo. É um novo trato, é um novo pacto, é um novo mandamento, é um novo testamento. E esse novo testamento está prometido em Jeremias capítulo 31, e aí ele faz, inclusive, a analogia dizendo o seguinte: não conforme o primeiro que eu fiz com os vossos pais quando saíram do Egito, não sei o que lá. Ele cita, inclusive, lá os mandamentos. Exatamente. Aquele lá não foi suficiente. E aí vai haver um novo testamento. A partir dessas informações, a gente entende, opa, então peraí, tem mais alguma coisa para chegar. Tem mais revelação de Deus, sobre a sua obra, sobre a salvação, para entendermos. E aí a gente entende que, a partir de Jesus de Nazaré, que se cumpre a profecia de Daniel capítulo 9, que se cumpre a profecia de Jeremias capítulo 31, versículo 31, e especialmente, Mirra, a profecia de Daniel capítulo 2. Porque o Daniel capítulo 2 tem um sonho de Nabucodonosor, e o Nabucodonosor teve um sonho da estátua, ele não conseguia interpretar o sonho, e o Daniel falou para ele assim: você sonhou com o fim de tudo. Deus mostrou para você como tudo termina. Ele disse: como tudo termina? Tudo termina com um reino que jamais será abalado. E esse reino que jamais será abalado, que é dito lá em Daniel capítulo 2, depois no capítulo 7, novamente também e tal, essa é justamente a pregação de Jesus. A primeira pregação de Jesus é: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está próximo. Já era de João Batista, né? Exatamente. Jesus, então, depois Pedro pega... Então Jesus vem falando exatamente sobre esse reino que os judeus gostam de falar de era messiânica, e Jesus começa a falar desse reino, e na sua vinda, na sua volta, no retorno glorioso de Cristo, que está lá tanto no Antigo Testamento, em Zacarias 14, como no Novo Testamento, no Apocalipse, é o ápice desse reino que vai tomar conta de todo o mundo. E esse
esse reino não é de uma dinastia, não é somente de filhos de Abraão, mas é de pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, baseado nisso, nós entendemos que o cumprimento de tudo isso se dá no Novo Testamento, na Brit Hadashah. Comentários de vocês? Sim. Veja, cristãos têm uma... Exatamente por lerem a Bíblia no português e fazerem de Deus ele o plural. O nome Elohim, que a gente não pode falar... Na verdade, vocês podem, né, Mirra? É só um costume humano, né? É um costume judaico, então. É um costume judaico. Não tem um texto na Bíblia, na Torá, que fala que te proíbe de falar. Mas é por Mano, muda o H pelo K. É só pra você não É que assim, o nome de Deus. É que assim, o texto não fala falar em vão. Já que você está falando de hebraico, o que o texto diz em hebraico? Não diz o diga o nome do seu Deus. Não é dizer. É jurar. Não é jurar. É carregar. É carregar. Não é sobre você falar. Se você falar Elohim, Elohim. Desculpa, é só se você leva esse nome em vão. Isso é um diferente, mas tudo bem. É que assim, Isso por respeito. é que assim, ó, Não, mas só pra poder responder a tua pergunta. é que assim, o Mirra tá falando isso pra me dar uma carteirada. Ele tá dizendo o seguinte, ó, com todo carinho. Ele tá dizendo o seguinte, ó. Como você não lê em hebraico, Não, mas tipo ele- assim, mas primeiro. Então, Mas ele ia falar outra coisa. Tanto Tem judeu que não lê. Não, peraí. Ele sabe onde eu vou chegar. Eu sei que ele Então, sabe onde eu vou calma aí. Eu sei. Então vamos lá. Primeira informação. Pastor César já temos histórico. Ah, entendi. Eles já, Primeiro- é eles que já assim, ó, debateram antes. Primeira informação, eu leio hebraico. Segunda informação. Sim. Segunda informação. O texto hebraico, quando você diz Elohim, então você está fazendo uma crítica de quem... se você ler o texto hebraico de verdade, não sei o que, você vai perceber... Então, se você lesse o texto hebraico de verdade, você não precisaria dizer Elohim, meu amigo. Porque o texto dos 10 mandamentos não te proíbe pronunciar o nome, te proíbe carregar esse nome. E carregar o nome não significa apenas uma menção. Significa que você não pode viver em desacordo com o nome. Entendo tudo, mas eu faço isso por respeito ao meu Deus, que eu não posso chamar isso de É que Elohim também não é o nome dele. Não, se eu posso, eu até posso falar Elohim Acherim. Eu posso falar. O que quer dizer? Elohim Acherim são outros deuses. E aliás, Não. próprio. Fala Elohim como Deus verdadeiro. Vamos ver se você fala. Elohim. Esse é o Deus verdadeiro? Então você pode dizer Na agora. verdade, Elohim é um atributo, é um adjetivo para o Yud Kei Vav Kei. Hashem Hua Elohim. Hashem, ele é dono dos poderes. A tradução literária de Elohim é poderes. Bereshit bara Elohim. No Eu início posso falar the criou... power The power of the king of the power of The power of the king the man. Até eu tô sabendo do The Power of the King, até o Rabino tá sabendo. Mas Deixa aí minha questão, vamos lá. Mas vai respondendo o que você tá falando. Elohim não é o nome de Deus. O nome de Deus é Yud Kei Vav Kei, tem outros vários nomes de Deus, você sabe disso. Na verdade é Yod He Vav He, né? Mas tudo Yud Kei Vav bem. Kei, que a gente fala Yud Kei Vav Kei. A gente faz isso pelo respeito. Eu entendo. Veja, Elohim é um adjetivo do Deus ser o Todo-Poderoso. E é por isso que a gente fala Elohim Acherim. A própria Torá reconhece que existem outras forças e chama isso de Elohim Acherim. Se vocês endeusarem Elohim Acherim, outros que tenham forças, porque Deus diz que existem outras forças. Ele reconhece que existem outras forças, mas eu não quero que você vá para essas forças, eu quero que você reconheça a mim. Aqui nasce essa coisa de você dizer a pluralidade, pronto, daqui já nasceu 3. Como vocês também falam, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Não sei se tu Yahid. Mas se você soubesse o hebraico, você vai ver que Echad é muito mais que Yahid. Echad é muito mais um. É muito mais mesmo. Então, É mais mesmo. Então nunca nesses lugares... Inclusive numericamente. Ou seja, mas ele representa a unicidade de Deus. Então não dá para você trazer essas fontes imediatamente, tá vendo? Tem várias outras forças, porque na Torá está escrito Elohim. Elohim não quer dizer nada que tem outras, que Deus ele pode se dividir. Deus é o poder, é o dono das forças, e por isso que está na pluralidade. Já responderam os nossos sábios sobre faremos o homem. Deus se aconselha com seus anjos, a gente sabe disso. Mas quando Deus criou o homem, lá em Gênesis... E os anjos são criadores? Não, ele se aconselha com... Então, faremos. Não, Faremos o homem. será que a gente deve fazer o homem? Será Deus está que... perguntando para os anjos, é isso? Exatamente, para um ensinamento para os seus juízes. Será que nós podemos fazer os homens? É isso? Autorização. Não está pedindo autorização. Deus pode fazer o que ele quiser. Ele está falando, o que vocês pensam sobre a criação? Nascer Adão? Mas é assim que está no hebraico? Nascer Adão. Assim que está no hebraico. Gênesis 1, 26.
façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Nascer Adam, Você faremos o homem. O que vocês acham disso? Os anjos foram contra. Sim. E No final, a decisão é de Deus. E como tem sido na hora da criação? Como está o texto na hora da criação, pastor César? Vaivra Elohim et Adam, no singular. No singular. Na hora da criação... isso diz que é 1 e 3, né? A trindade é isso aí. Então, mas aí vocês casam trindade em tudo, não adianta. Abraão tá lá com Deus, aí vem 3 anjos, trindade. Não dá para vocês... Incrível que os próprios apóstolos não falam de trindade, isso nasce 300 anos depois. Como você não vê uma inconsistência na tua própria religião? Quando a trindade não nasce de Jesus, nasce 300 anos depois. Nasce sim, no Gênesis 1 já tem a trindade. Onde? Façamos o homem, a nossa imagem semelhante, Gênesis 1, 26. Mas então aí eu posso dizer que é 4 também. Eu posso dizer que é 5 também. Não, é porque pai, é filho, Você tem razão, Espírito você Santo, tem razão. e é mulher, Você por que pode não? dizer que é mais do que um. O que nós entendemos é que ali pode ser mais de um. É só isso. O que nós vamos defender, o que depende disso, se é 1, 3 ou 10 ou 50, é a revelação. E na revelação existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Isso Isso pronto. está em Gênesis 1. Gênesis 1, 1, Então, 2, 1, a 3. minha pergunta é por que isso não nasce do próprio Jesus falando dessa forma ou dos seus alunos? João falando... 10:30. Não, Eu mas e o ele Pai não somos fala- um. Então, ele fala isso, mas ele não fala Pai, Filho, isso é Trindade, Fala sim. é criação humana. Mateus capítulo 28, versículo 19. Lê aí. E está escrito Trindade lá? Está escrito assim, que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, mas aí A vocês palavra criaram... Bíblia não está na Bíblia. Veja, mas disso vocês dividiram Deus. Vocês Ó, dividiram Deus em 3. Não, beleza. Vocês fizeram 3 entidades para Deus. Então, mas isso aí, não está na Bíblia. Aí, como eu disse, o que nós temos é a revelação. Na revelação, Deus se apresenta de forma plural o tempo todo. E você sabe disso. Certo. Então, é um plural de majestade, é um plural de glória, é um plural que ele está conversando com os anjos. Veja se faz sentido a sua proposta. Você está dizendo que Deus está perguntando para os anjos se ele vai criar. Isso não é o que diz o texto. Isso é o que dizem os rabinos que vieram depois Saí do e texto. comentaram o texto. Nascer Adam, eu concordo que está no plural. Mas é o mesmo Deus que vem no Monte Sinai e diz: Eu sou o teu Deus que te É um tirei só do Deus. Egito. Só Sou há o um único, Deus. você não pode dividir, você não pode ter outro, não pode ter imagem. Isso, ele está certo, é isso mesmo. É isso Então, mesmo. É um único Deus. Então, Deus. mas você não pode usar da palavra plural, que na verdade, para quem entende hebraico bem, sabe que existe uma linguagem muito respeitosa quando você diz no plural. Quando você Um fala plural majestático, Senhor, é verdade. É uma coisa muito mais respeitosa, e a linguagem da Torá Mas é assim. plural. Mas isso não vem remeter à Trindade, isso que eu quero dizer para vocês. Então, vamos lá. Isso é uma interpretação romana. Então, você está dizendo que é romana, né? Mas há um sem número de provas de que antes do Concílio de Nicéia, porque você deve estar falando do Concílio de Nicéia, Correto. muito antes do Concílio de Nicéia, a igreja já defendia Pai, Filho e Espírito Santo, porque Jesus Cristo defendeu essa ideia. Então, mas nem o próprio Paulo falava que Jesus é Deus. Quando você lê as cartas de Paulo, do que eu já li, Deus e Jesus. Deus e Jesus. Mas para vocês o Deus é Jesus. Como pode ser Deus e Jesus? Isso não bate com a teoria que ele se manifestou num cara em carne e é o próprio Deus. Então, por que ele chama de Deus e Jesus, Deus e Jesus? Vamos ler então o que Paulo diz aqui em Tito capítulo 2, versículo de número 11 a 13. O texto diz o seguinte, Tito 2, 11. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, obrigado por esse texto. Aí Por nada. ele coloca-se em contradição. Porque se ele Deus... Se ele Que assim, agora há pouco Deus você disse que o Paulo e não Jesus. falava que Jesus é Deus, né? Agora ele está dizendo que ele é um grande Deus. Então, mas aí como ele pode dizer Jesus e Deus e Jesus, Deus e Jesus, depois ele fala que é o próprio... É isso que eu falo, que o Novo Testamento está cheio de inconsistências. É porque na sua cabeça, com todo respeito, você está dizendo 2 deuses diferentes, e não é o caso. É um único Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas, não diferentes, distintas, não separadas, Deus distintas. sempre veio para o mundo com o nome Yud Kei Vav Kei. A partir do cristianismo, vocês revelam para o mundo que Deus tem um nome chamado Jesus. Tanto que vocês falam, vai ser salvado para Jesus, a eternidade Jesus. Mas esse Deus não é Jesus, é o Yud Kei Vav Kei. Vocês de repente revelaram
4.000 e poucos anos depois da criação do mundo, que o Deus tem um nome chamado Jesus? O nome de Deus é Yud Kei Vav Kei. Então vamos lá. Deus tem um nome. Deus tem vários nomes na Bíblia, na verdade. Correto. Vários nomes na Bíblia. Existe um nome que é o nome próprio de Deus, que é o que você chama de Yod Kei, lá, na verdade é Yod Re Vav Re. Para quem sabe hebraico é Yod Re Vav Re. Eu sei hebraico. Mas você fala errado. Mas eu sei falar rei. Mas na hora de juntar as 4 letras, eu, por respeito a Deus, eu só faço isso no momento de Por respeito a Deus, você fala errado, certo? Não é que eu falei errado, eu não quero falar só o nome de Deus na hora O nome de Deus tem reza. 4. O nome de Deus tem 4 letras, correto? Yud, faz um espaçozinho rei, depois faz um Vav. espaçozinho, vav, e depois faz Rei. rei. Eu só não posso falar junto porque eu só falo isso na hora da reza. Ok. Na hora que eu tô estudando. Então para não falar o nome certo, você fala o nome errado. Por esse... Ele Tá tudo sabe, bem, sabe. eu entendi. Só mais um... Fica à vontade, pode falar. Não, eu só queria... Eu acho que é importante acrescentar ao nosso debate aqui só mais uma coisa. Em relação às 300 profecias que são cumpridas em Jesus, também tem um assunto que nós não falamos, que são os links entre o Antigo e o Novo Testamento. É um texto que se autorreferencia em mais de 65.000 situações. Então, é um texto único na história da humanidade que faz isso também, sabe? Se o título aqui do podcast é As Escrituras Sagradas e a Teologia Cristã, nós não podemos negligenciar essa autossituação de correlação que dá entre o Antigo e o Novo Testamento. São mais de 65 Mas uma Bíblia não pode se contradizer. Quando vocês dizem que Jesus morre para extinguir o pecado de todo mundo, a própria Torá diz, vê lá, Devarim Havdalet Tetzai, Deuteronômio 24:16. Lo yumtu avot albanim, pais não morrem por filhos, filhos não morrem por pais. Como a própria Bíblia que diz isso, de repente vai dizer no Novo Testamento que não vai morrer um homem para extinguir todos os pecados da humanidade, mas a própria Bíblia já disse que não. Isso. Então a Bíblia não é um livro de história que pode de repente ter algumas versões, não fala assim, não, a Bíblia só é uma versão, não tem A Bíblia contradição. não se contradiz em nenhuma situação. Mas isso é uma contradição. Não, o que não é contradição, o que Jesus Cristo faz é assumir o Cordeiro Perfeito, a posição de Cordeiro Perfeito que os judeus faziam por séculos. Não faz mais agora porque não é mais necessário. O templo foi destruído e tem Jesus Cristo que fez isso. Estando em Cristo, nós somos salvos. Jesus é o Cordeiro, o sacrifício quem faz é o judeu. A diferença do judeu é que o sacrifício não funcionava. Tem que fazer de novo. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, porque aqueles que nele estão encontram a liberdade para sempre. Então não há contradição. Outra coisa que eu quero falar sobre a confiabilidade do Novo Testamento. Outro assunto muito importante. Nós estamos falando aqui de um documento único. Certo. Tenho falado muito sobre isso. Nada se compara, né? A gente sabe. Se pegar a Ilíada de Homero, 643 cópias. Platão, 10 cópias. Tácitos, Joséfos, 8 cópias. O Novo Testamento tem 5.686. E você sabe a confiabilidade dos textos, eles não são absolutamente idênticos, 99,5% dos casos. Então existe todo um caso intelectual que é construído para a confiabilidade do Novo Testamento. Além disso, ele se referencia ao Antigo Testamento nessas inúmeras situações que eu falei. Só queria trazer isso aqui à discussão para demonstrar que nós não estamos falando de um texto qualquer. É o texto mais confiável escrito na Antiguidade. Eu digo que é um texto cheio de contradições, tanto que entre vocês mesmos tem... Não, esse Novo Testamento não é assim, aqui tem que pegar aquele, o Almeida, o John King, o King George e tudo tal. Na Torá... Você discordou mais do que Dudu, do que concordou. Não, mas é que o Dudu não falou de teologia, o Dudu falou de psicologia, eu não sei. Eu tô debatendo com vocês. O microcosmos desse podcast, houve muito mais discordância no judaísmo. Não, mas que foi quando eu discordei do pastor César. Foi falado sobre teologia, mas, que é uma coisa, foi falado de psicologia, mas veja, tá a grandiosidade da Torá é que se eu te levo de mãos... o barco aí. Não, ele volta pro final, já vamos caminhando pro final. A grandiosidade da Torá é que eu te levo para qualquer sinagoga do mundo, a gente abre o Aron, a Arca Sagrada, e você vai ver uma Torá igual em todos os lugares do mundo. Já se você me levar para as igrejas e a gente abrir os Novos Testamentos, vamos ver vários tipos diferentes de Novo Testamento. Seu argumento não tem consistência por uma razão. Por quê? Porque a Torá que você vê igual em todos os lugares, ela é em hebraico, certo? Ok.
O Novo Testamento em grego também é tudo igual. É tudo igual. O que nós temos aqui é a tradução. Você tá falando de tradução? Por É alguma isso razão... Não, eu tô Exato. falando que Você mesmo... está falando de tradução. Não, Você tá não falando de quê? tradução. Por que Então, não peraí, falando você está que dizendo mesmo- que o texto grego tem diferença? Eu tô falando que mesmo nas versões gregas já tem versões que apagaram os próprios textos gregos porque não bate Mirra. com teologia. Não, isso não faz sentido. Mirra, Você Sim, tá tem falando. gente que já apagou o próprio... Mirra, Eu já vi Bíblias que calma aí. apagaram o próprio texto. Calma aí, aí a gente vai falar de crítica textual. Você sabe o que é um manuscrito palimpsesto? Você sabe do que eu estou falando? Não. Tá, então dentro da crítica textual e dentro do estudo de manuscritos, é o seguinte, um manuscrito palimpsesto, dá um Google aí quem quiser, significa que a pessoa... o chat GPT. Significa que o material invelino, por exemplo, ele era raspado e reutilizado. E isso, dá um Google, todo mundo vai entender. Isso não significa que o que está escrito lá por cima do couro que foi raspado e reutilizado, como por exemplo no Códice de Bezae, por exemplo, tenha algum tipo de erro. O que ele está dizendo é que esse manuscrito foi escrito em cima de um material que já tinha sido usado antes. Não está dizendo que foi rasurado e refeito. O que a sua inconsistência que eu entendo é o seguinte: abre lá na Torá, lá na sinagoga de qualquer lugar do mundo, que você vai ver o mesmo texto. Ora, nós também temos um único texto, uma única fonte. Aliás, O que se diferencia são as... Deixa eu concluir. Certo. O que se diferencia são as traduções. Pega parabéns pra você e traduz pro hebraico. Exato, então você Se 10 pessoas traduzirem, vai dar diferença. Então, Agora, o mas texto você- original é grego do Novo beleza, Testamento. mas então você agora está falando que o texto original foi em hebraico e por que cristãos não estudam hebraico? Essa é a maior pergunta que você tem que Porque responder. o Novo Você acabou de Testamento falar- é grego. Não, Eu não, dei não, um não, exemplo mas pra você. Vocês falam que o Novo Testamento está alinhado com o Velho. Tem que estar alinhado. Tem que casar Mirra, nas profecias você de Zacarias, concordou que não há Daniel, de diferença? Jeremias, de Mirra. Ezequias. Tudo tem que casar tudo. Então por que cristãos não sabem hebraico? Porque hebraístas não quer dizer nada. Judeus não sabem hebraico. Sabem sim. A maioria dos judeus da sua sinagoga sabem menos hebraico que eu. Infelizmente, nós estamos numa diáspora, e você não pode fazer um exemplo de uma diáspora, que as pessoas estão afastadas. Meu trabalho é aproximar. Mas se eu te levar nas grandes yeshivot, onde meninos estudam o Talmud, né, eles são mestres do hebraico. Mesmo quem não aprendeu o hebraico, né, o que eu quero dizer é o seguinte: se você mesmo falou que se pegar o parabéns para você e cantar em outra língua vai mudar, então você acabou de concordar que na primeira tradução que foi feita da Bíblia já mudou tudo. Então como vocês podem ser uma Mas referência isso não muda o do original. Velho Testamento? Isso não muda o original. Mas você não pode me explicar o velho. Eu não vou te explicar o novo, porque você não nem começa para explicar o novo. Mas você não pode me explicar o velho, Por que eu não posso explicar o porque velho? eu tô no original. Eu também. Não. o fato é o seguinte, só para acrescentar, para deixar bastante Vamos claro. finalizando já, gente. Deixa eu só dizer uma informação aqui. Não só nós temos acesso ao Novo Testamento no grego, como nós estamos falando do livro mais confiável no sentido do menor número de alterações. Você pegar os livros da Antiguidade, a média é 90% de confiabilidade. Nós temos, no caso do Novo Testamento, 99,5% dos casos de manuscritos idênticos, dos 5.686. Mas esquece a confiabilidade. Se o teu Deus, que se chama Jesus, diz: eu não vim alterar nada. Eu não vim alterar nada. E de repente tudo que sai dele está alterado em relação ao Velho Testamento, isso já coloca o Novo Testamento em xeque. Mas, Mirra, o que você está dizendo, nós estamos dizendo exatamente o oposto. Que o Novo Testamento é o cumprimento perfeito do Antigo Testamento. Mas aonde? Então por que cristãos não cumprem a Torá? Carne sufocada. Nem- Paulo manda comer. Vocês. Eu já disse esse outro debate. Crente Nem não come você cumpre, carne sufocada. Mirra. Não, Nem eu? você- Claro que sim, a minha carne é abatida. Os 603 mandamentos, Não. 2/3 dizem Mas respeito não ao dá, templo que foi não destruído. dá, mas a carne abatida dá Então pra não fazer. dá. Não, Dá não. pra escolher o sangue, tira Então com não sal. cumpre, eu já Cumpro. conversei com você isso aí. Mas não A funciona gente com ou cumpre tudo ou Jesus. nada. Não funciona assim, ou tudo ou nada. Imagina um filho chega pra você e fala assim, e o pai tem um monte de gente pro filho. Aí ele fala: não, pai, não consigo fazer tudo. Então eu vou fazer tudo, não fazer nada. Não, você vai fazer tudo que tá no seu alcance. Imagina o aluno falar: professor, eu nunca vou conseguir saber toda a matéria. Então ou tudo ou nada. Não funciona ou tudo ou nada. Se fazer tudo que der é cumprir, todo mundo cumpre. Não. Eu fiz tudo que deu. Mas o que não dá? Você, do ponto de vista do texto, você não pode cumprir, porque exige o templo. Nós cumprimos em Cristo Jesus. A maioria das mitzvot não exige o Jesus, templo. no Sermão da Montanha, no Mateus 5, diz: eu vim para cumprir a lei, não Vamos vim lá, para você revogar a concorda lei. que a Torá está cheia de leis sobre justiça? Justiça social, justiça.
Vocês conseguem explicar essas leis? Você fala que o Novo Testamento é a explicação do Velho. O Novo Testamento explica as leis de justiça do Velho? Não é explicação. O Novo Testamento é a revelação progressiva a partir do Velho. Você, para entender o Velho Testamento, você tem que olhar pela lente interpretativa de Jesus Cristo. Então, como que Jesus Cristo explica todas as leis voltadas à justiça que pode ser colocado hoje no dia a dia? Ele explica dizendo que nenhum homem, por não cumprir os 603 mandamentos, nem os 10 mandamentos, porque Jesus ele leva os mandamentos para o coração. Ele é o judeu mais puro que já existiu, porque ele vai para o cerne da questão. Diz que o cumprimento é no coração. Em Jesus fica mais difícil ainda cumprir, se você for cumprir da forma que Jesus vê, porque está no coração. Então ele diz, nele nós cumprimos. Nós não somos contra os mandamentos, mas nós estamos dizendo uma coisa que você concorda, que os mandamentos, por não serem cumpridos, eles devem apontar para a necessidade de alguém que cumpre. E esse alguém é o Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Então, mas com isso eu posso me isentar de todos os mandamentos. Não Basta pode. eu seguir Jesus. Não, por que não? Porque quando você genuinamente segue Jesus, você nasce de novo e a partir daí você passa um processo de santificação que é, de fato, cumprir os mandamentos, porque os mandamentos refletem quem Deus é. Veja bem, não assassinarás. Por que nós temos esse mandamento? Porque Deus é a vida. Não roubarás, porque Deus é confiável. Não adulterarás, porque Deus é fiel. Então, os mandamentos, eles não são uma escada em que você vai subir para ser salvo, mas são uma proposta para aquele que já foi salvo. Seguindo esse raciocínio, alguém que já fez os erros de adultério, assassinato e tudo tal, ele pode chegar à frente do juiz e dizer o seguinte: a lei de Deus é soberana, a lei dos humanos. Lamento, eu fiz isso e tudo tal, mas Jesus me perdoa. Pronto, eu preciso sair da prisão, que Jesus me perdoa. Senhores. É errado. Senhores.